Olá, seja bem-vindo! O perdão está em livros sagrados de diferentes religiões, na poesia, na letra de músicas, na pauta do Conexão de hoje. Você já conseguiu perdoar alguém? Já foi perdoado? Dizem que a frase "eu te perdoo" tira um peso das costas e não deixa mágoas. Mágoas que tanto nos entristecem e envelhecem. A palavra perdão inspirou a coach Heloísa Capelas a lançar um livro com este tema. Essa prática é muitas vezes sugerida aos pacientes da psicóloga Maria das Graças Paiva. As duas são bem-vindas ao programa, que começa a semana com uma reflexão sobre a importância de perdoar. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer nosso recebê-las aqui. A Heloísa está lançando esse livro aqui, ó. Perdão, a revolução que falta. Nos conte de onde veio a ideia, Heloísa. Bom, da minha própria vida, né? Eu costumo dizer que eu tive uma história comum de vida e tive o privilégio de ter uma filha deficiente mental, que ficou deficiente mental, né? Ela era normal. E é um privilégio, mas por 10 anos foi uma tortura. E eu não sabia o que fazer com ela. E ninguém sabia, e bom, enfim, foi muito difícil. E depois que eu tive a experiência de passar pelo processo Hoffman, eu conheci o perdão como eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. E eu pude perdoá-la por não ser a pessoa que eu gostaria que ela fosse. E eu pude me perdoar por ter exigido dela algo que ela não podia dar. E isso foi uma verdadeira revolução na minha vida. E aí eu fui vivendo cada vez melhor, reconstruindo minha relação familiar, reconstruindo minhas relações de amizade, crescendo profissionalmente, até que eu me dei conta de que eu era feliz e que tinha um caminho para ser feliz. E aí então eu escrevi um livro, O Mapa da Felicidade. Não satisfeita, porque neste livro, né, tem um capítulo só sobre o perdão, achei que isso bastava. E cada vez que eu releio o livro, eu vejo que não basta, que a gente, para ser feliz, precisa de perdão. E eu costumo dizer que o perdão vem da barriga, não vem do coração, vem da barriga. E aí, então, eu resolvi contar para as pessoas que aí, então, se tem um mapa da felicidade, tem um caminho para o perdão. E então eu escrevi o perdão, que é de verdade, na minha opinião, a revolução que falta nós, humanidade, fazermos para crescer, para compreender, para ampliar os nossos relacionamentos e para construir um mundo de paz. A gente precisa de perdão. E é fácil. Isto não é fácil, é possível. É possível. É possível. Não é fácil, não. É um caminho, mas é possível. E o que torna perdoar tão difícil, Graça? É um caminho complexo. É um caminho difícil, sim, para muitas pessoas, porque às vezes elas estão confusas e elas não sabem o que elas têm de perdoar e a quem elas têm de perdoar. Às vezes ainda está muito difícil elas se situarem bem qual é a questão a perdoar, quem é que elas têm de perdoar, o que elas devem perdoar. E esse problema, enquanto não fica muito claro, entende? Esquecer, colocar uma pedra em cima e achar que aquilo é passado, não é, na verdade, uma boa solução. A pessoa tem de revirar as mágoas, de ressignificar aquele sentimento, até encontrar realmente um significado novo, uma nova compreensão do problema e poder ver o outro com possibilidades novas e ver que ele pode se libertar e ver que ele é que está preso, ele é que está acorrentado em coisas antigas, que ele parou no tempo e sair então para novos caminhos, que o problema é dele, não é do outro, que o outro simplesmente está vivendo a vida, ele é que está se pensando todo dia no problema do passado. A pessoa, de repente, guardou realmente alguma coisa. Guardou muita mágoa, muita raiva, muita culpa também e rancor. Isso. E, normalmente, esses sentimentos, eles podem fazer mal como um todo à pessoa, não é? Isso mesmo. Faz muito mal, não faz a pessoa crescer, não liberta a pessoa. Então, perdoar é um ato de libertação.
Perdoar é a pessoa crescer, libertar-se, ir à frente. É um ato, como eu acho que colocou para mim a professora Heloísa lá fora, é um ato de inteligência, porque é um ato bastante racional também, é um ato afetivo. É claro que a pessoa reconhece o outro, tem empatia pelo outro, porque sabe que eu também já errei. Por que o outro não poderia errar comigo? Entende? Precisa da pessoa fazer uma avaliação muito severa, e isso demora muito tempo. Isso leva coragem, isso exige do sujeito uma certa, não só inteligência, mas também um certo amadurecimento. Enquanto ele não tem esse certo amadurecimento, e até às vezes a ajuda de uma terapia para caminhar à frente, ele não é capaz de perdoar. E certas situações são realmente muito difíceis de serem perdoadas, muito difíceis. Muito difíceis. Outras não tanto. Heloísa, eu fiquei curiosa para saber como você definiu os capítulos do livro, né? Tem aqui, vai ter que me engolir, a mãe que meus filhos não mereciam. A mãe que os filhos não mereciam, por exemplo, o que você trata aqui? Nós, quando somos pequenos, nós temos uma necessidade primal, né? De amar e sermos amados. E quando nós nascemos, os nossos pais já são grandes, eles estão envolvidos na história deles. Então, estão preocupados com a situação financeira, com outros filhos, com o relacionamento homem e mulher, com a relação com seus pais, com os seus pares, enfim. E a criança está no meio desse sistema familiar. E nem sempre ela se sente amada. Aliás, muitas vezes ela se sente abandonada. E aí nós trazemos conosco essa infância. A sensação de não valer a pena, de não ter sido tão importante para os nossos pais como nós merecíamos. Então, às vezes, nós não temos a mãe que merecíamos ou que gostaríamos de ter. Temos a mãe que foi possível, a melhor mãe que podíamos ter, a mãe possível. Aquela que nos criou, que nos educou, e a ela nós precisamos perdoar. Porque muitas vezes nós guardamos mágoa lá na infância, inconsciente, e achamos que não somos merecedores na vida adulta, porque temos aí um enrosco com os nossos pais sem perceber. Então, quando a Graça diz, muitas vezes as pessoas não sabem nem a quem perdoar, eu costumo dizer, então vamos começar do começo? A raiz de tudo é papai e mamãe. Se você perdoar seu pai e a sua mãe, nossa, a chance de perdoar o resto da população é muito grande. É enorme. Ciclo da vingança. Coisa forte. Fortíssima e que todos nós vivemos. Nós estávamos conversando lá fora, né? E a Graça agora acabou de dizer que existem algumas questões que são imperdoáveis ou são muito difíceis de perdoar. Tudo depende do que você vê. Então, qual é a situação? Eu costumo dizer que a nossa dor é sempre a maior dor do mundo, porque é a única que sentimos. Portanto, aquilo que fizeram conosco é o pior que poderia acontecer. Então, todos nós, independente da nossa avaliação, do meu julgamento, se a sua dor é maior ou melhor que a minha, pessoalmente, é sempre a pior. Portanto, a minha mágoa é a maior. E todos nós, com alguma coisa muito grave, que é nosso julgamento, o que é grave ou o que não é, ou não, vivemos o mesmo ciclo, que é o ciclo da vingança. Toda vez que nos machucam, nós entramos inconscientemente na vulnerabilidade infantil. De novo. E temos muito medo de que alguém nos machuque mais do que já foi. Nós, então, subimos na pedra da justiça, nos sentimos com direito de cobrar que o outro sofra a mesma dor ou mais do que a minha. E aí eu entro num ciclo da justiça e da vingança. Ele tem que pagar pelo que fez. Não é justo.
E toda vez que nós falamos, não é justo, ele não podia fazer isso comigo, nós estamos brigando com os nossos pais, inconscientemente, e nos defendendo da dor infantil e subindo na pedra da justiça, acreditando que quando o outro pagar, eu estou feliz. Agora, Graça, muitas vezes vale, quando você sabe o que está lhe fazendo sofrer, a pessoa que gerou aquele sentimento em você, muitas vezes vale você conversar, você expor aquilo que você está sentindo negativo para aquela pessoa? O perdão implica nessa parte, de você chegar até aí, chegar a conversar com aquela pessoa. Mas no que a Elisa disse, eu gostaria de acrescentar o seguinte, que além de você sentir aquela mágoa que os pais não foi tão amado pelos pais, isso é constitutivo de nós, a gente não pode eliminar isso. Nós temos isso. Mas isso chega a ser excesso. E o que é excesso, então, é que é doentio. Agora, aliás, aí vem também uma culpa enorme. Entendeu? Porque o problema do perdão está ligado com a culpa. Vem uma culpa enorme porque nós pensamos o seguinte, bom, a cultura manda nós amarmos nossos pais. Sim. E por que eu tenho raiva de meu pai e minha mãe? Por que eu acho que minha mãe e meu pai gostaram mais da minha outra irmã e não de mim? Eu não posso ter raiva de minha mãe. Minha mãe tem que ser boa, por que eu tenho raiva dela? E eu tenho raiva dela. Então, essa ambivalência, entendeu? Que eu tenho de amar e eu odeio, eu tenho culpa por isso, aí mistura, entendeu? Essa coisa, vem uma culpa enorme, mas a culpa é constitutiva, nós temos culpa, para nós sermos o que somos, nós temos culpa, mas a culpa, quando ela ultrapassa um limite, ela passa a ser demais, aí ela passa a ser patológica, ela passa a ser uma coisa que vai nos prejudicar e não nos ajudar, entende? Agora, quando o indivíduo tem essa dificuldade em lidar com a culpa, em lidar com a raiva, em situar que esse problema está ligado, isso é movido sempre de forma inconsciente, né? Ele sempre está muito dependente ainda da família, percebe? Ele ainda é muito vulnerável a todos os palpites da família. Ele ainda quer ouvir o que o pai pensa dele, o que a mãe pensa, ele ainda busca ainda viver e saber se a mãe gosta dele ou não gosta, exatamente porque faltou esse carinho, ele acha que ele quer ainda receber mais em casa e por isso que ele fica confuso. Agora, né? Como a gente pode tratar isso já desde a infância? Como a gente pode tratar isso em casa com os filhos, com as crianças ainda? Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Talvez as escolas também? Eu acho que as família, mães não devem frustrar os filhos em excesso, entendeu? Por exemplo, com castigos em excesso, com castigos que a criança ainda não está em condição de atender. Né? Entender. Agora, por outro atender lado, também. Atender, né? Por outro lado, Graça, nós temos hoje um problema de não frustração das crianças, né? Hoje cai ao contrário, né? Hoje Porque na realidade a criança precisa de 50% de amor e 50% de frustração. Então, o que a Graça está dizendo não pode nem ser muito, porque a criança não vai dar conta, mas também não pode ser o sim total. O tempo todo, como nós estamos criando hoje crianças que são, né, que estão sem limite, porque para não frustrar, para não traumatizar, não estamos dizendo não às crianças, mas elas precisam. É o bom e velho equilíbrio, né, da vida que a vida propõe. Olha só, vira e mexe, o termo perdão e algumas variações aparecem nas redes sociais. Nós separamos alguns tweets para comentar. Veja só. Vamos ver qual foi o primeiro. Da Ana Maria Braga. O perdão não é um presente para quem lhe feriu. O perdão é um presente para você. É uma citação aí que ela trouxe de Dalai Lama. Tem outros tweets. Isso é do Bochecha.
quer vencer na vida, olha só. Eu tenho até uma outra frase aqui, olha, que teria sido atribuída à atriz americana Lana Turner, que morreu em 1995. Disse que em Hollywood você deve sempre perdoar os seus inimigos, porque nunca sabe quando trabalhará com eles. Perdoar, então, é uma estratégia. É uma estratégia. É estratégia? Nesse caso aí, você tem de sempre contar com todas as pessoas, né? Você sabe que você hoje precisa de um, amanhã você precisa de outro. Então, você deve sempre saber que você precisa de todo mundo. Então, você nunca deve se afastar das pessoas. Pois é. Né? Então, como você precisa de todos, você sempre deve dizer, não, eu também posso precisar dele amanhã, então tenho de me aproximar dele. Nunca se afastar das pessoas, porque você precisa de todo mundo, né? A gente precisa fazer uma diferença do que é uma estratégia hipócrita, e que daí eu faço meio de campo, né? Eu estou sempre nos sorrisos para me dar bem com todo mundo, e o que é o perdão, né? No livro, o perdão, eu digo que perdão é uma questão de inteligência. Por quê? Porque o que nos aconteceu no passado, ele é só uma ilusão. Neurologicamente, quando nós pensamos de novo naquilo que aconteceu, o nosso cérebro não sabe que aquilo é passado. Ele revive como se fosse atual. Por isso, o não perdão, a mágoa, a raiva, o ressentimento, o rancor, causa tanta doença, porque o cérebro fica reverberando. As células nervosas, elas ficam funcionando dentro da mágoa, dentro do ressentimento. E quando você se libera do passado, quando você diz, você tem a oportunidade de viver agora. Então, são novos caminhos neurais, são novas sinapses que você tem a oportunidade de fazer, porque enquanto você reverberar, o cérebro não reconhece e ele é só uma ilusão, porque já passou, é só uma lembrança. Mas as nossas lembranças são absolutamente atuais para o nosso cérebro. Ele pensa, ele funciona como se estivesse acontecendo aqui e agora. E aí você nunca para viver hoje, né? Você está sempre vivendo ali no passado, saindo o tempo todo. E como a Graça disse, você não se abre para o novo. E daí não tem uma vida nova. Você fica preso ao passado, né? Tem mais tweets, vamos ver? Esse aí, ó, existe limite para o perdão? Existe, Graça? Olha, sair perdoando todo mundo não é o caso, entende? Não. Agora, também há muita dificuldade de perdoar, como no caso da traição. E eu, apesar do casamento... Que, aliás, deve ser bem recorrente no seu consultório, né? No casamento, apesar do casamento da mulher hoje poder escolher o seu parceiro, poder controlar a sexualidade, poder controlar, perdão, a sua independência financeira, na vida. E também ter filhos quando quiser, porque não é mais. Ela tem mais autonomia para as decisões. Sim, como no passado. Mas ainda traz um ranço daquele amor romântico do passado, onde o homem ainda tem muito domínio na casa e a mulher ainda sonha com aquele amor romântico que ainda tem um ranço lá da Idade Média. E quando há a traição, há aquele susto, aquele desespero, tudo desmorona e a mulher sofre muito, entendeu? Aí a mulher fica com muito difícil elaborar esse perdão, né? Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Será que eu separo? Não separo? Isso é realmente uma coisa assim que é muito dura, porque se a pessoa não por ela mesma não decidir pela cabeça dela tomar uma decisão, fica difícil, porque muitas vezes a família dá muito palpite, ela escuta muito a opinião pública, ou que os amigos falam, e essa pressão externa é muito forte, entendeu? Cada um fala uma coisa, se ela vai muito pelo que falam os outros, ela fica muito
tem muita dificuldade A pessoa fica dividida. Ela fica com muita dificuldade de tomar uma decisão. Se realmente perdoa ou não perdoa. Agora, como a gente percebe, né? Se aquele perdão, no caso, quando você precisa dele. Como você percebe se ele é verdadeiro, se ele está chegando verdadeiro para você? Existe uma liberdade, é uma sensação, inclusive física. As pessoas relaxam aqui, né? Relaxam o ombro, a história do tirar o peso das costas. Eu queria falar uma coisa importante, assim, na minha opinião, que o perdão não tem nada a ver com reconciliação. O perdão não é para o outro. O perdão é individual, exclusivo, indivisível. Eu não consigo dar para o outro. O perdão é meu. O que eu vivo é meu. Se o outro vai se beneficiar em ser perdoado, é do outro. A liberdade é minha. E a reconciliação depende de dois. O perdão não. O perdão é meu. Só depende de um. A reconciliação depende de dois. E pode ser que eu te perdoe, mas eu não queira conviver com você. Por exemplo, perdoar a morte de um filho, o assassinato de um filho. É possível perdoar o assassino, mas provavelmente não é possível conviver com ele. E da mesma maneira, se libertar dessa dor é possível. E eu acho que da mesma maneira eu posso até perdoar você, mas eu também não posso exigir que você mude. Não, isso não é perdão. Isso não é perdão, né? O perdão é meu e eu perdoo do jeito que foi. O perdão legitima você. Eu te legitimo. Você tem todo o direito de ser quem você é. O problema é meu se eu me magoo, se eu me ressinto. Portanto, autorresponsabilidade, eu posso cuidar da minha vida e da minha história. E posso escolher não querer conviver com você. Olha, essa conversa, ela realmente dá pano para mangas, Sim, né? A gente nem imagina. Nem começou, e já está indo né? para a nossa reta final. Antes das últimas, considerações, eu quero exibir aí para o pessoal de casa mais algumas sugestões de leitura sobre esse tema. E separamos aí algumas capas de livros. Vai que você se inspira, é sempre bom, enfim, ter fontes. Deixem as últimas considerações. Heloísa, um conselho, Graça. Um conselho para quem, está em casa e está passando por essa situação. Bom, eu acho que devemos perdoar sempre. O conselho é esse. Que perdoar sempre é para melhor. A gente sempre melhora o perdão. E o perdão é para que nós fiquemos livres, tiremos uma carga nas costas, né? Para que a gente possa viver com mais liberdade e crescer mais. O que o outro pensa, o que o outro vai fazer, isso não interessa, né? Agora, é difícil quando há uma quebra de confiança, onde há outros vínculos junto, que aí você mesmo perdoando pode não ter mais condição de continuar vivendo com aquela pessoa, mesmo perdoando. Sim. Bom, e é possível, não é, Heloísa? É possível. Você já comprovou? É possível. Dentro da minha história, eu já perdoei, sei que é possível e é uma liberdade incrível. Todos nós nascemos para ser felizes e para dar certo. E se a gente ainda não deu certo, para um pouquinho, pensa, porque está faltando perdão. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui no Conexão para essa troca de ideias. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. A você de casa também, obrigada pela companhia. Eu me despeço com uma frase do pastor e ativista político Martin Luther King. Ela diz o seguinte: aquele que é incapaz de perdoar é incapaz de amar. Um beijo, até o próximo Conexão.